Memórias do Padre Germano, o patrimônio do homem. Senhor, cada dia que passa, a cada hora que transcorre, a cada minuto que foge para se perder na eternidade, mais me convenço de tua grandeza e misericórdia. Senhor, bendito, bendito sejas. Quanto amas o homem e quão mal compreendemos teu imenso amor. O tempo, essa demonstração eterna de tua sabedoria, essa prova imensa de teu poder, essa decifração contínua dos grandes problemas. Como foi visto em todas as idades? Como? Com certo temor supersticioso. E o tempo foi simbolizado por um velho esquálido devorando seus filhos, destruindo tudo, consumindo a beleza e a juventude do homem, extinguindo seus afetos, caducando suas leis, derrubando seus impérios. Para o homem, o tempo e o nada são sinônimos. Porém, a natureza sempre demonstrou que o tempo é a renovação suprema da vida. E, ao estudar a existência do homem, vê-se que o tempo é a redenção da humanidade. É, em uma palavra, o único patrimônio do homem. Se um único indivíduo chegasse a possuir todos os tesouros de um planeta, não seria poderoso se não tivesse à sua disposição tempo de que dispor. Eu, que estudei profundamente nesses livros inéditos, nesses volumes palpitantes que se chamam homens, tive a oportunidade de apreciar o valor das horas e por isso considero o tempo como a apoteose de Deus. Quantos seres culpados se redimiram com o passar dos anos? Quantas almas rebeldes entraram nos caminhos do Senhor? Por isso acredito que o homem vive sempre, porque, se não viver, como é curto o prazo de uma vida para aquele que cai e quer se levantar. Os sinos dobram afinados, nuvens prúmbrias cobrem o horizonte. Os pássaros assustados se refugiam nas copas das árvores e o vento balança seu berço de folhagem. Os cães ganem lastimosamente, a tempestade se aproxima e as lembranças surgem em minha mente. O tempo passou, porém, aquela tarde vive em minha memória. Por qual estranho mistério, manuscrito querido, não tracei em tuas amareladas folhas as impressões de um acontecimento que marcou época em minha vida? Porque algumas vezes, ao tomar a pluma e ao pensar naquele desventurado, minha mão tremeu e não pude formar uma única letra. Porque tive medo, como se houvesse sido um criminoso. Porque em minhas orações, ao pronunciar seu nome, minha voz sufocou em minha garganta e emudeci, temendo que as paredes do templo repetissem minhas palavras. Pela primeira vez em minha vida fui fraco e quero vencer minha fraqueza. Quero acrescentar uma página ao livro de minhas confissões e de minhas lembranças. Quero que os homens saibam a desventurada história de um espírito rebelde, cujo nome verdadeiro nem mesmo a ti, manuscrito querido, devo confiar. Mas quero deixar consignado o fato para demonstrar que o tempo não é o deus Saturno devorando ansiosamente seus filhos, e sim o alento de Deus fecundando os universos do infinito. Chove já.
A água bate nos esverdeados vidros de minha janela e parece que essas gotas me dizem: Tu te lembras? Sim, eu me lembro sim. Era uma tarde de primavera e a estação das flores, como mulher caprichosa, havia se envolvido no manto do inverno. Chovia a cântaros. As nuvens, carregadas de eletricidade, deixavam cair sobre a terra raios de fogo. O furacão arrancava pelas raízes as árvores centenárias que voavam pelo espaço com a rapidez do pensamento. As casas da aldeia tremiam como se tivessem febre. Seus tetos, ao desabar, soltavam um gemido, e o vento, como insaciável monstro, devorava-as em sua veloz corrida. A igreja estava cheia de fiéis que rezavam angustiados, pedindo a Deus misericórdia, e eu estava em meu oratório entregue à mais triste meditação, pedindo ao Eterno que, se algum ser daquela aldeia devesse morrer naquele terrível momento, que fosse eu escolhido, árvore seca que a ninguém dava sombra, e que deixasse os outros anciãos, que eram árvores frondosas, a cuja sombra benéfica se abrigavam 2 gerações. Pensava nos marinheiros que lutavam com as embravecidas ondas, contava e recontava, e não conseguia somar os gemidos de agonia que naqueles críticos instantes centenas de famílias arruinadas pela violência da tempestade deviam exalar, e chorava, considerando tantos outros infortúnios, tantas esperanças perdidas, tantas horas de árduo trabalho. Pobres, pobres lavradores. De repente, entrou Miguel, meu velho companheiro, segurando o sultão pela orelha e dizendo-me assustado: Ah, senhor, sultão enlouqueceu, não sei o que este animal tem. Entrou na igreja e começou a puxar as mulheres pelos vestidos e a arranhar os casacos dos homens, correndo de um lado a outro. Latindo agitado, pulou em cima de mim e por pouco me derruba ao chão, e a duras penas consegui trazê-lo até aqui. Eu olhei para Sultão, que pingava água e lodo. Peguei sua cabeça, examinei seus grandes olhos e vi que estavam cheios de lágrimas. O pobre animal, como se compreendesse o relato de Miguel, estava quieto, olhando para mim lastimosamente. Eu, que amava Sultão como um amigo íntimo da vida inteira, acariciei-o dizendo: Por que assustas as pessoas? Por que impacientas Miguel, que divide contigo seu alimento? Vamos, pede-lhe perdão. Miguel pôs-se a rir e deu vários tapinhas na cabeça de Sultão, que ao se ver acariciado, ganhou novos brios e começou a grunhir, a dar fortes uivos, pulando em nós dois. Puxava nosso hábito, cavava o chão impaciente, corria para a porta, ficava em pé, apoiando-se na janela, batia nos vidros como se os quisesse quebrar, voltava de novo a mim, pegava-me pela manga e me fazia andar à força. Vendo esse empenho inusitado, eu disse a Miguel: O que Sultão tem é que deve ter visto algum desventurado e está nos dizendo que o salvemos. Ao ouvir isso, Sultão começou a latir de novo. Vesti minha capa e o capuz, e Miguel olhou para mim espantado, dizendo: Mas, senhor, enlouquecestes? Aonde vais chovendo desse jeito? Vou aonde meu dever me chama. Os homens não devem ser menos generosos que os cães. Miguel, em resposta, foi buscar o seu velho capote e se ofereceu para que me apoiasse nele.
Saímos e seguimos Sultão, que logo se perdeu por entre as escabrosidades de um barranco. Rapidamente o seguimos, subimos uma montanha. No meio da subida, Sultão parou e olhou para o novo barranco, latindo agitado. Paramos e Miguel disse, depois de ouvir por alguns instantes: creio que lá no fundo há alguém se queixando. Mas o vento que assoviava por entre aquelas fendas não nos deixava ouvir nada. Sultão, para nos convencer, olhou o terreno, deu várias voltas e começou a descer. E nós o seguimos, guiados e sustentados por algum anjo do Senhor, pois de outro modo não se concebe que conseguíssemos vencer tantas dificuldades. Chegamos a um lugar plano de pedras e ali encontramos um homem que se lamentava angustiado. Miguel e eu o levantamos e, como se aquele pobre ser estivesse nos esperando, ao se sentir amparado por nós, disse com voz abafada: graças a Deus. E perdeu os sentidos. Depois de uma marcha penosíssima, chegamos à igreja e deitamos aquele pobre feliz em um banco da sacristia. Prestamos os auxílios convenientes e ele logo abriu os olhos, olhando para todos os lados. Olhou para os camponeses que o cercavam e se levantou prontamente, dizendo: vão embora daqui. Não sei se estou morto ou vivo, mas quero ficar sozinho. Ouvistes? Vamos embora. Esvaziei o aposento e fiquei sozinho com o velho Sultão, que, como se compreendesse que seu trabalho já estava concluído, deitou-se para descansar de sua fadiga. Eu me sentei ao lado do doente e disse: pelo modo como falas, percebe-se que não estás ferido, graças a Deus. Não há ninguém na terra que possa ferir meu corpo, porém minha alma está ferida. Agora diga-me, estou morto ou vivo? Sinto grande confusão em minhas ideias. Estás vivo, graças a Deus. Não agradeça tanto, padre, pois sem dúvida alguma seria melhor que eu houvesse morrido. Sabe para que quero a vida? Para que a queres? Para vingar-me, para lavar com sangue a mácula de uma ofensa. Belo modo de lavá-la, cometendo sem dúvida um assassinato. Que quer, padre? Primeiro o mais importante, e as manchas da honra só com sangue se lavam. Contarei minha história, pois para isso vim. Não pense que foi o acaso que me levou àquele barranco. Eu quis cortar caminho e em minha corrida caí. E creia que ali sofri todos os tormentos do inferno. Lutava para subir e escorregava. E quanto mais queria avançar, mais terreno perdia. As forças me faltavam. Minha cabeça não queria se levantar de seu travesseiro de rochas. E pensei que ia morrer sem confissão, sendo que só para me confessar vim até aqui. Faz muito tempo que eu o conheço e não queria ir embora do mundo sem me confessar. A carga de minhas culpas é muito pesada e só um homem como o Senhor pode ajudar a levá-la. 2 únicos objetivos tenho na vida: confessar-me hoje e vingar-me amanhã. Pois nem te confessarei hoje, nem te vingarás amanhã. Estás doente, teus olhos têm o brilho da febre, teu olhar perdido me diz que deliras. Agora te deixarei em meu leito, descansarás, repousarás, e quando houveres recuperado a saúde, seguirás sua viagem. Eu te advirto que não quero receber tua confissão. Horrorizam-me os segredos dos homens. Quando entro nessa igreja, sinto medo, porque os ecos me repetem as queixas da mulher adúltera, os lamentos da mãe infanticida,
as imprecações dos assassinos, e não posso guardar em minha mente mais lembranças de horror, porque temo enlouquecer. O doente passou a olhar à sua volta e disse amargamente: tem razão. Quantos segredos guardarão as paredes desta igreja? É bem triste a história da humanidade. Segue-me, disse eu com afã. Necessitas descanso, estás doente. Crê em mim. Bem, eu o seguirei, mas amanhã me ouvirá, se não de bom grado, por obrigação. Conduzi-o a meu quarto, fiz que tomasse alimento, ajudei-o a se despir e ele se deitou em meu leito. Logo adormeceu, um sono agitado, e eu então o contemplei atentamente. Era um homem de uns 50 anos, de arrogante figura, e até dormindo, seu semblante revelava orgulhosa altivez. Retirei-me a meu oratório e ali me entreguei a pensar, e como réu no corredor da morte, temia que amanhecesse e chegasse a hora de meu suplício. Eu me perguntava: quem será esse homem, Senhor? Que novos crimes saberei amanhã? Que novos inimigos criarei? Porque nunca transigirei com a hipocrisia, nem entregarei nenhum criminoso à justiça, pois sei que destruo um corpo e entrego o espírito ao tormento, e prefiro trabalhar em sua regeneração com todas as forças de minha alma. Eu quero a correção para o criminoso, mas não quero os tormentos horríveis, os trabalhos forçados. Quero fazê-los pensar e fazê-los sentir. Não encontro isso nas leis da terra, e por isso evito entregar-lhe novas vítimas. Mas isso me ocasiona grandes responsabilidades, porque, embora até agora todos os seres culpados que arrebatei dos tribunais deste mundo tenham se regenerado, poderia haver algum que, por minha intolerância, cometesse novos crimes. Ah, Senhor, as forças me faltam. Tem misericórdia de minha fraqueza. Eu, quando ouço uma confissão, quando vejo uma vida cheia de horrores, identifico-me com aquele pobre ser e sofro com seus remorsos, e padeço com a agonia de suas vítimas. E sombras aterradoras atormentam meu sono, e não sei o que acontece comigo. As horas se passaram, o alvorecer cobriu de púrpura com seu manto o velado horizonte, os pássaros chamaram o pai do dia, e ele lhes respondeu, enviando-lhes seus raios luminosos. E o doente se levantou em seu leito, dizendo com tom satisfeito: dormi muito bem, padre. Sinto-me perfeitamente bem. E o que quase nunca acontece, sonhei com minha mãe. E como são os sonhos? Via como era. Pulou do leito e prosseguiu dizendo: preparemo-nos para sair, pois não quero que suas paredes guardem o eco de minha voz. Vamos ao campo, pois, segundo dizia minha mãe, é o lugar onde o homem está mais perto de Deus. Eu olhava para meu interlocutor como o réu olha para o verdugo. No olhar daquele homem havia uma ferocidade extraordinária, mas ele não era um ser repulsivo, ao contrário. Era interessante a expressão de seu rosto. Seu porte era distinto e percebia-se que pertencia à mais alta sociedade. Fiz que ingerisse algum alimento. Ele comeu maquinalmente e disse em tom seco: padre, vamos sair daqui, pois me perseguem muito de perto. Eu nunca fui traidor e não quero premiar sua generosa hospitalidade com o transtorno de uma prisão. O Senhor não sabe ainda a quem tem em sua casa.
eu te deixaria partir muito contente sem saber, recomendando-te apenas que fizesse com os outros homens o que ontem nesta aldeia fizemos contigo. Em resposta, ele simplesmente saiu do aposento, acariciou o sultão, que seguiu ao seu lado muito satisfeito, e fomos para o campo sem pronunciar uma palavra. Lá fora da aldeia, olhou para mim e disse: Conheço estes lugares melhor que o senhor, padre, e o levarei a uma paragem onde ninguém poderá nos interromper. Assim foi, sentamo-nos em uma depressão, e Sultão, como sentinela avançada, sentou-se a longa distância de nós. Eu pedi a Deus inspiração e, como sempre, senti em todo o meu ser uma forte comoção. Senti sobre meu crânio uma mão de fogo, minhas ideias adquiriram lucidez e o velho padre da aldeia se sentiu forte e rejuvenescido. Olhei para meu companheiro, que estava mergulhado em profunda meditação, e disse: Cumpra-se o sacrifício, comece, mas, acima de tudo, diga-me absolutamente toda a verdade. Os homens de minha raça não mentem jamais. Olhe bem para mim. Não calcula quem sou? Meu nome deve ter chegado muitas vezes a seus ouvidos. Sou o Grão-Duque Constantino de Rus. Efetivamente, ele me era bastante conhecido por seu fatal nome. E por um instante senti medo, senti horror, senti um espanto inconcebível. Mas foi uma coisa instantânea, porque um desejo muito veemente de saber a história daquele homem se apoderou de minha alma. Ele era para mim um náufrago perdido no oceano irado das paixões, e do fundo do mar dos vícios eu me propus tirá-lo a todo custo. Então senti-me forte, animado, disposto a transformar o mundo inteiro. Aproximei-me mais dele, peguei uma de suas mãos, olhei fixamente para ele e disse: Fala, eu te conheço e me compadeço de ti há muito tempo. O Senhor se compadece de mim? Exclamou com espanto. Sim, eu me compadecia. Como não haveria de me compadecer, se és mais pobre que o último mendigo da criação? Pobre eu? Respondeu com ironia. Sem dúvida ignora que em meus domínios o sol nunca se põe. O sol não tem que se esconder no lugar onde nunca brilhou. Mas começa teu relato. O Grão-Duque olhou para mim e começou dizendo: Não conheci meu pai. Morreu em uma ação antes de eu nascer. E quando se celebravam seus funerais, minha mãe me deu à luz. Segundo contam, colocaram-me sobre o túmulo de meu pai e meus súditos me aclamaram como único chefe de minha ilustre família. Não restava mais descendente homem além de mim, pois todos haviam perecido na guerra. Minha mãe era uma santa mulher, agora sei, e recordo que muitas vezes me dizia: Quisera ao morrer levar-te comigo, que teu nome se perdesse nas sombras do sepulcro. Nota-se que tua pobre mãe via muito claramente teu fatal porvir. Prossegui. Quando ela morreu, eu me alegrei com sua morte, porque era o único ser que contrariava meus desejos. E aos 14 anos, fiquei livre de toda tutela, com direito de vida e morte sobre meus vassalos. Não conheci limites para meu querer. Minha vontade soberana se cumpriu sempre, e ai do ousado que não a houvesse cumprido. Para ter um herdeiro de meu nome, uni-me a uma jovem de estirpe real para perpetuar minha raça.
Por isso sempre usei as mulheres e a nenhuma amei. Só a minhas filhas olhei com respeito, porque afinal levavam o meu sobrenome. Minha primeira esposa deu à luz uma menina e eu me indignei de tal maneira que ela desapareceu rapidamente da terra, porque meu médico compreendeu que eu queria que desaparecesse. Casei-me pela segunda vez e aconteceu o mesmo. E me casei a terceira e a mesma história se repetiu. E esse filho nunca veio. E como querias que viesse, infeliz? Para a árvore da iniquidade não há brotos da natureza. Pode dizer, padre, obriguei 36 jovens, filhas de meus vassalos, a que cedessem a meus desejos. A maior parte foi estéril, outras morreram de pesar, algumas conservaram uma recordação de mim que se extinguiu ao nascer. Porque nenhuma das filhas que tive de origem bastarda sobreviveu ao nascimento, e invejei o último dos meus súditos ao vê-lo brincar com seus filhos. Todos tinham um herdeiro de seu nome, só o meu estava fadado a se extinguir. Porque é necessário que se extinga, porque és filho de uma família execrável, porque onde tu e os teus haveis chegado, não deixastes mais que um rastro de sangue e lágrimas. Por isso é preciso apagar teu nome do livro da história, para que os povos não se envergonhem. Mas prossegue, pois ainda não deves ter concluído. Resta-me algo a lhe contar ainda. 3 filhas me restaram de meus 3 casamentos, as quais, se não amei muito, respeitei, e para que com suas fraquezas ou leviandades, porque todas as mulheres são a mesma coisa, não manchassem meu nome. 2 delas coloquei em um convento, e a mais velha ficou ao meu lado, fazendo-me cometer um novo crime. Um homem mais poderoso que eu, por conta de sua posição social, seduziu-a e, depois de seduzi-la, como ele é casado, abandonou-a. E ciente de que, ao saber do ocorrido, eu me vingaria, ele me afastou, acusando-me de ser o chefe de uma sedição e me despojou da maior parte de meus bens. Eu já sabia de minha desonra. Reuni meus companheiros e desafiei o ladrão que havia ousado se aproximar de minha filha e disse que viesse à minha residência habitual para provar que eu era um traidor, e lhe mandei minha luva, que ele recolheu. E veio aos meus estados, porque a tal chamado não há homem que se negue, mas veio com forças mais poderosas, muito superiores em número às hostes que defendiam meus territórios. Compreendi que rapidamente se apossaria de meu castelo, e mandei um arauto com uma carta, dizendo que eu mesmo jogaria as chaves da fortaleza à porta de sua tenda, e não tardei a cumprir minha palavra. Ele montou sua tenda às margens do rio, e eu subi na torre mais alta de meu castelo, acompanhado de minha filha, perto de dar à luz o fruto de sua desonra e a minha, e com um braço forte levantei-a no ar e a lancei ao espaço. Seu corpo se perdeu entre as ondas do rio, enquanto eu gritava 3 vezes: aí está a chave da fortaleza de Rus. Sem perda de tempo, seguido do mais bravo de meus capitães, fugi por um caminho subterrâneo, enquanto meus soldados defendiam, palmo a palmo, a morada de seu senhor. E sabe por que fugi? Porque queria que aquele homem sentisse a mesma dor que eu senti. Queria que minha vingança se cumprisse olho por olho e dente por dente. Queria que uma de suas filhas fosse desonrada como foi a minha.
e consegui meu intento, e fiz que ele soubesse, e o desafiei a um combate a sós nas cercanias desta aldeia. Ele temeu meu braço e não veio, mas vieram em meu encalço emissários seus, que eu soube burlar com destreza. Aquele que não quer morrer como um nobre, morrerá como morrem os covardes e os traidores, feridos pelas costas. Vou atrás dele, mato-o e depois virei aqui e acabarei de uma vez com a vida que me angustia. E então, Padre, o Senhor será o único que rogará por mim e não negará terra sagrada ao corpo do suicida. Muito se fala do Senhor e por isso vim, porque ao morrer preciso de alguém que me prepare para essa viagem que não sei onde acaba. Dizem que é o inferno e se existe, certamente irei para lá. E se hei de ser amaldiçoado na terra, quero receber minha excomunhão de um homem verdadeiramente grande, como contam as pessoas que é o Senhor. Eu estava absorto, olhava para aquele homem e via passar diante de mim pálidas sombras em forma de mulheres jovens e belas. Umas estendiam a mão direita, ameaçando a cabeça do nobre. Outras choravam-lhe e enviavam um ósculo de paz. E eu, maravilhado, atônito, subjugado, compreendi que estava cercado de seres espirituais. Uma sombra enlutada se aproximou do grão-duque. Chorava com o maior desconsolo e apoiava sua fronte na cabeça do pecador. Esta é a alma de sua pobre mãe, pensei comigo. Só uma mãe pode perdoar a iniquidade do homem. A sombra respondeu a meu pensamento, porque redobrou suas carícias e apertou minhas mãos suplicante. Então, senti o que nunca havia sentido. Pensei em minha mãe, a quem nunca havia visto. Meu coração soluçou dentro de meu peito e quase invejei a sorte daquele desventurado, porque ainda era amado por sua mãe. O grão-duque olhou para mim e, sem dúvida, estranhando meu silêncio, disse com impaciência: "E então, padre, que diz?" Ao ouvi-lo, voltei à vida real e só fiquei vendo sua mãe, que se apoiava no ombro de Rose. "Alguma vez te lembras de tua mãe?" "Sim, muitas vezes. Por que me pergunta?" "Enquanto agora olhavas para mim, pensavas nela?" "Sim, há alguns dias que sua lembrança não me abandona. Como pretendo deixar este mundo, não é estranho que recorde aquela que me trouxe a ele." Pobre mulher, quase tinha razão. Se eu não haveria de deixar um herdeiro de meu ilustre nome, teria sido melhor ter ido com ela, mas enfim, o feito, feito está. Agora só espero do Senhor duas coisas. Quais são? Sua excomunhão, porque sua bênção é impossível, e a formal promessa de que me enterrará em terra santa e porá uma cruz em minha vala. O último desejo está concedido naturalmente, e aproveito para te advertir que para mim toda a terra é sagrada, porque toda ela recebe o refluxo divino do olhar de Deus. E quanto a teu primeiro pedido, não posso atender, porque não há na terra nenhum homem que tenha poder suficiente para abençoar a outro em nome de Deus, nem para lançar-lhe o anátema cumprindo uma ordem do Eterno. Pois então, para que servem os sacerdotes? Servem quando são bons, para consolar e para instruir a humanidade, para iniciar o homem no progresso eterno da vida, para conduzi-lo pelo caminho mais curto à terra prometida. Dia chegará que os sacerdotes não serão necessários,
porque cada homem cumprirá seu dever, e esse é o verdadeiro sacerdócio. Mas enquanto não chega esse maravilhoso dia, certo número de homens dedicados ao estudo e à prática piedosas será um freio para os povos e às vezes um motivo de escândalo, pois em nossa mal organizada sociedade quase sempre os extremos se tocam. E se não quer nem me absorver, nem me excomungar, que me diz então, que lhe parece minha vida? Que queres que me pareça, desventurado? Uma trama de iniquidades, uma série de crimes horríveis. Mas nem todos são filhos de vós. Muitos deles obedeceram aos vícios desta época. Dentro de alguns séculos não haverá criminosos como vós. Os nobres não terão tão fatal poderio. Os servos serão resgatados pelo progresso. As mulheres reconhecerão seus deveres e reclamarão seus direitos, e não serão como são hoje, o pobre brinquedo da libertinagem do homem. Vieste à terra em muito mau tempo. Infeliz é teu espírito disposto a cometer todo tipo de desacerto. E todos os atropelos inconcebíveis satisfizeram teus iníquos desejos, porque tudo o que te cercou cooperou com tua perdição. E o que há depois disto, Padre? Que há de haver? O progresso eterno, porque é o que a razão natural dita. Tu e eu nascemos na mesma época, embora em diferentes classes. Mas a raça sacerdotal não é a menos privilegiada, e bem sabes que muitos são sacerdotes que cometem abusos. Porque tu nasceste inclinado para o mal e eu para o bem. Porque morrerás amaldiçoado por todos, sem que ninguém derrame uma lágrima em tua sepultura, e eu serei enterrado por um povo inteiro que chorará minha memória. Porque tu te entregaste ao turbilhão das paixões e eu soube conter as minhas. Por que esse privilégio para mim, se tu e eu viemos ao mundo nas mesmas condições? Se nós dois nascemos de mulher, por que para ti todos os incentivos do prazer e do poderio, que não são mais que elementos de perdição? Para mim toda a sensatez, toda a reflexão, e todos os meios para seguir pelo verdadeiro caminho. Porque, se não tivermos outra vida, tu haverias de ser tão desventurado e eu ditoso. Cabe em Deus tal justiça? Não, não pode caber, e nossa vida deve continuar, porque, se não continuasse, eu negaria Deus, e Deus é inegável, porque a criação prova a sua existência. Tu me perguntas, que há depois disto? Há a vida eterna e o progresso indefinido do espírito. Não podes deixar de ser a execração universal enquanto eu, teu irmão, filho do mesmo Pai, porque os dois somos filhos de Deus. Sucumberei cercado das crianças de minha aldeia e muitos homens honrados chorarão na minha memória. Tens que engrandecer teu espírito, porque o mal não é eterno na criação. Deus cria, não destrói. Por conseguinte, o espírito tem que harmonizar com a criação, porque, como ser pensante, como entidade inteligente, é o complemento da divina obra. Tu viverás, pagarás uma a uma todas as dívidas que contraíste, e chegará um dia em que serás dono de ti mesmo. Hoje foste escravo de tuas paixões. Amanhã serão elas tuas escravas, e as dominareis como quiseres, como eu dominei as minhas. Diz que viverei. Que viverei? Conservarei a memória de minha existência? Desta vida que tanto me angustia? Ouvirei sempre essas vozes distantes que me dizem sem parar:
Maldito, maldito? Não, não as ouvirás. Deus é misericordioso para com os arrependidos. E se quiseres, a partir de hoje mesmo, poderás começar tua nova vida. Renuncia a esse nome que tantos crimes te fez cometer e que te deu tão detestável celebridade. Deixa que se extinga o nome de tua raça. Renasce de novo. E se ontem foste o açoite da humanidade, amanhã talvez alguns pobres agradecidos semeiem flores em teu túmulo. Quer que entre em um claustro? Não. Quero que trabalhes, que sejas útil aos desventurados. O trabalho é a oração da natureza. Mas, falando-lhe, esqueci que tenho algo a fazer ainda. Nada tens mais a fazer, e eu não tenho poder nem para te perdoar, nem para te escarnecer, mas tenho para impedir-te de cometer um duplo crime. Pensa em amanhã. A alma de tua mãe te conduziu até aqui para a tua regeneração. Demos início a ela. Restam-te alguns bens? Sim, algo me resta. Pois bem, hoje mesmo irás embora daqui e do melhor modo possível utilizarei tua fortuna. Espalharás, pois com dinheiro tudo se consegue, que morreste pelas mãos de uns foragidos que levaram até teu corpo, e as guerras e turbulências atuais favorecem nosso plano. Desfigurarás teu rosto com uma tinta cobreada que te darei. Virás aqui onde há férteis campos que só esperam bons lavradores para produzir, e ocuparás nas fainas agrícolas muito dos pobres camponeses que só desejam trabalhar. Tu também trabalharás a terra, pois bom é que regues com teu suor o que tantas vezes regaste com lágrimas e sangue de tuas vítimas. Confio em tua palavra, voltarás. E se não voltares, não serei eu o prejudicado, serás tu. Se matares esse homem e cometeres suicídio depois, teu espírito sofrerá horrorosamente e sentirás todas as agonias que fizeste sentir as pobres jovens que sucumbiram de vergonha e de dor. Se voltares, prepararás tua alma para uma morte muito mais tranquila. És livre na escolha. O grão-duque se levantou e disse: Voltarei, porque se hei de viver para sempre, já estou farto de sofrer. E escondendo-se em sua capa, partiu a passo ligeiro, e a sombra de sua mãe desapareceu com ele. Quando fiquei sozinho, chorei com esse pranto da alma que, como chuva bendita, fertiliza nosso sentimento. Vi ao longe novas perseguições para mim, porque ele era um réu da alta nobreza que eu arrebatava da justiça do Estado. Mas que me importava, já que evitava 2 crimes e fazia um pobre louco de nascença pensar em sua cura. Passaram-se muitos dias, alguns meses, até que uma tarde o aldeão me trouxe uma carta. Era do duque, anunciando sua chegada próxima, e me advertia que, seguindo meu conselho, havia deixado de pertencer à raça branca. Um mês depois, chegou o grão-duque de Rus, pedindo-me hospitalidade, acompanhado de seu servo mais fiel, que, como seu dono, parecia um etíope. O grão-duque não parecia o mesmo, de cabelos tonsurrados, as mãos enegrecidas, o ar vulgar, seu semblante humilde. Havia morrido efetivamente o último rebento da casa de Rus. Quando me viu, jogou-se em meus braços e disse em meu ouvido: Eu lhe confesso que mais de uma vez hesitei em vir, mas por fim o Senhor venceu, única vontade que já dominou a minha.
Demos graças a Deus, mestre João. Se não te opões, usarás este nome. Muito bem. Agora todos os nomes me são iguais. Diga-me o que devo fazer. Já te contei meu plano. Segue-me se quiseres. Mas eu não te chamei ao meu lado para que vivas oprimido, e sim para salvar-te de um duplo crime, para lavrar a terra e talvez encontres os sulcos no céu. 4 anos depois, em uma linda tarde de primavera, alguns camponeses vieram me dizer, muito desolados, que mestre João estava morrendo. Fui com eles e me dirigi à abadia de Santa Isabel, transformada em granja modelo. O trabalho havia embelezado aquele vetusto e arruinado edifício, onde uma multidão de famílias havia encontrado meios de subsistência. Uma completa revolução reinava na granja. Os homens falavam com mistério, algumas mulheres choravam e seguravam seus filhos para que não fizessem barulho e respeitassem o repouso do mestre João. Quando entrei no quarto do doente, ele acordou e, segurando minha mão, disse com voz solene: Padre, sua profecia vai se cumprir. Vou morrer, mas serei chorado. Vejo a comoção dessa gente boa. Alguns gemidos chegam até mim. Como é lindo ser amado. Em minha mesa encontrará meu testamento. Meus colonos são meus herdeiros. Porque não o conheci no momento de nascer, Padre Germano. Como é bom, meu Padre. E reclinando a cabeça em meus braços, expirou. Minha profecia se cumpriu. Nos ombros dos camponeses, o último grão-duque de Rus foi levado à sua humilde sepultura e seres agradecidos a cobriram de flores. Muitas famílias enaltecem sua memória e o espírito perdido começou a conhecer seus erros. Escondi um réu, arrebatei da justiça humana um criminoso, porque não quis despojar de seu legítimo patrimônio, dessa riqueza inestimável que se chama tempo. Perdoa-me, Senhor. Acusam-me de quebrar as leis da terra, mas creio firmemente que não violo as tuas. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.